Então nós vamos dar continuidade, certo? Com as nossas aulas, onde nós vamos resolver aqui os exercícios da apostila, certo? Que estão na página 3.5, vamos ver em qual página ele está. Está na página 64 e os demais estão na página 65, certo? Então esse exercício aqui está na página 64 da apostila, está na parte de matemática, e os demais estão na página, esse na página 64 e os demais na página 65. Então nós vamos explicar, pessoal, eu vou resolver esses exercícios com vocês, tá? Vamos resolver como vocês já fizeram as atividades, fizeram bastante coisa. Então o que nós vamos fazer aqui é um fechamento. Vocês vão acompanhar a resolução dos exercícios, certo? E vão ver onde que vocês ainda podem ter alguma dúvida, certo? O intuito aqui é esse, beleza? Então, olha só, gente, vamos lá. Vamos ver o exercício 3.5, que está lá na página 60, que eu acabei de falar, 64, beleza? Então, gente, o que acontece? O Diego conferiu o estoque de celulares de sua loja no final do dia 20, certo? Então, no dia 20, certo? O que o Diego fez? Deixa eu colocar o exercício aqui para me ajudar a ler, certo? Então, olha só. Diego conferiu o estoque de celulares da sua loja no final do dia 20, beleza? Então o que ele verificou? Ele verificou que havia 40 aparelhos. No dia 20, no final do dia, ele viu que no estoque ele tinha 40 aparelhos. Beleza, tem lá 40 aparelhos para vender no seu estoque. E aí, pessoal, nos dias posteriores, ele fez as seguintes transações, né? Transações... vamos dizer, uma transação comercial, comprar, vender, negociar, enfim, certo? Então, a primeira coisa que ele fez, no dia seguinte, sabendo que ele já tinha 40 celulares no dia anterior, ele já tinha no depósito, certo? No seu estoque. Então ele comprou mais 20 aparelhos, ele comprou 20, beleza? Tudo bem, no outro dia. No próximo dia, no outro dia, então ele comprou 20 aparelhos. No outro dia ele vendeu 40. Beleza? Depois ele vendeu 10, certo? Então ele tinha 40, depois ele comprou 20, beleza? Comprou 20. Depois ele não comprou mais nada, ele seguiu sem comprar, ele só vendeu. Ele vendeu 40, depois ele vendeu 10, beleza? Vendido esses 40 e vendido esses 10, ele comprou 15 e depois vendeu 11. Então, depois de todas essas transações seguidas aí, qual é o número de celulares no estoque da loja desse rapaz aí, esse Diego? Como que ele faz essa conta? Como que vocês fazem, pessoal? Vocês vão fazer aquela ligação de número positivo e número negativo nessa situação. Pessoal, se ele já tinha 40, nós vamos representar esse 40 por um número positivo. Então, ele tinha 40, ó, 40. Aqui é 40, certo? Pessoal, se ele comprou 20, ele acrescentou. Então, eu represento esse 20 como um número positivo. Certo? Beleza? Ele comprou 20 e depois ele vendeu 40. Se ele vendeu 40, ele retirou do estoque. Se ele retirou essa retirada, eu represento por um número negativo. Ele vendeu. Menos 40, né? Menos 40. Certinho? Ele seguiu vendendo. 10. Se ele vendeu 10, ele retirou do estoque. Ele retirou. Se ele retirou, represento um número
negativo. Então ele vendeu 10, ele retirou 10. Beleza? Vendido esses 10, o que ele fez? Para não faltar mercadoria, ele foi e comprou, então ele acrescentou no seu estoque. Ele acrescentou 15. Lembrando que eu nem precisaria colocar esse sinal, né? Mas a gente vai colocar para reforçar a ideia. Beleza? E depois ele vendeu, então ele retirou. Pessoal, depois de toda... retirou. Então eu vou representar por menos 11. Então, pessoal, esses números que eu coloquei aqui são, digamos, rascunhos do problema, né? Eu estou representando numericamente as situações, certo? Beleza. Após todas essas transações, qual é o número de celulares no estoque da loja de Diego? Como que eu faço essa conta? Então, pessoal, dica aí para fazer, né? Como eu faria se eu tivesse no lugar de vocês. Eu tenho um valor inicial, eu já tenho alguma coisa? Eu tenho 40. Então, olha só, eu tenho 40. Então, vamos resolver o problema, 40. Dado esses 40 aparelhos, eu coloquei mais alguma coisa? Coloquei quantos? 20. Mais 20. Dada essa situação, eu retirei ou eu coloquei? Então, olha só, 20 já foi, né? Ó, 40 já foi. Eu coloquei na minha conta, o 20 já coloquei na minha conta. E aí eu vendi 40. Se eu vendi 40, eu retirei de estoque. Então, eu retirei 40. Retirei sinal negativo. Beleza? Vamos continuar. Continuei retirando? Continuei. Retirei 10. Retirei 10. Beleza? Retirei 10. Depois de ter retirado 10, o que eu fiz? Eu coloquei 15. Coloquei 15. E depois de ter colocado 15, eu retirei 11. Pessoal, e aí cai naquela conta. Cai naquela conta com números inteiros que nós já aprendemos a fazer. Como que eu ensinei vocês, né? Como que nós fizemos aí, eu, o professor Ronaldo, nós fizemos aquela coisa, agrupa os números positivos, agrupa os números negativos e faz as contas com esses dois conjuntos. Então pega os positivos. Então quem são os positivos aqui? Quem são os positivos? 40, então vou colocar o 40 mais 20 mais 20. Tem alguma coisa aqui ainda positiva? Então 40, 20 e o 15 mais 15. E aí eu vou colocar os negativos agora. Quais são os negativos? O 40, que ele aparece aqui como negativo, menos 40, certinho? Menos 10, menos 11. E aí, pessoal, como é que nós fazíamos mesmo? Nós fazíamos essa conta. Então vai ficar 40 mais 20, 60 mais 15, 75. Então eu tenho 75 positivo. Beleza? E como que eu faço aqui? Eu tenho uma sequência de números negativos. Aqui eu tenho uma subtração direta aqui. Como que eu faço mesmo? Considero os módulos e atribuo o sinal negativo. Então quanto que é aqui? Menos 40, menos 10, menos 11. Qual é o módulo aqui do menos 40? 40. Qual que é o módulo do menos 10? 10. Qual que é o módulo do menos 11? 11. 40 mais 10? 50. 50 mais 11? 61. 61. Só que não é tudo negativo, então o resultado é negativo. Então aqui eu tenho menos 61.
certo? Menos 61. Então eu tenho 75 menos 61. Pessoal, quanto que é 75 menos 61? Vou fazer um pouco menor aqui, para poder caber o resultado aqui na frente. Menos 61. É igual a 14, não é? Se eu tenho 75 e tiro 71, essa conta vocês já sabem fazer. Beleza? Então eu tenho 14. Então olha só, menos 40. Tirei 40, tirei 10. Vocês podem pensar dessa maneira também, né? Tirei 40, tirei 10, tirei 50. Tirei 50, tirei 11, tirei 61. Se eu tirei, sinal negativo. Então 75 menos 61. Beleza? Então 14. Eu termino no final dessas transações com 14 celulares. 14. Então a resposta aqui, pessoal, é 14 celulares. Então eu tenho 14 celulares no estoque. Beleza? Pessoal, tem um jeito mais rápido de fazer. Porque aí, o que acontece, pessoal? Em matemática, quanto mais vocês vão praticando, quanto mais vocês assistem aula e observam as pessoas fazendo as coisas, mais vocês começam a praticar, assim, pegar prática, pegar os macetes de fazer certas contas. Terminado o exercício, como que eu poderia fazer essa conta de uma maneira um pouquinho mais rápida? Dessa aqui, eu vou fazer até de outra cor, porque não é nem obrigatório vocês anotarem, tá? É uma dica aqui, certo? Tudo bem? É uma dica, né? Então olha só. Eu tenho 40, qual que é a minha conta? 40 menos 20 menos 40 menos 10 mais 15 menos 11. Pessoal, ele tinha 40. Ele começou com 40. Em algum momento ele não vendeu esses 40? Ele começou com 40. Em algum momento aqui, na segunda transação, ele vendeu esses 40. Certo? Então, você pode cortar, fazer esse cancelamento aqui, certo? Beleza? Tudo bem? Ah, aqui é 20 positivo, tá, pessoal? Desculpem. 20, 40 mais 20. Olha só. 40 mais 20 menos 40 menos 10 mais 15 menos 11. Eu comecei com 40, em algum momento eu vendi esses 40. Então 40 com menos 40 acabou. Zero, né? E aí, pessoal, eu posso fazer direto isso aqui. 20 menos 10, quanto que é 20 menos 10? 20 menos 10 é 10. Guarda o valor na memória. 10. 10 mais 15, 25. Guarda na memória. 25 menos 11, se eu tenho 25, tiro um 11 e vou ficar com 14. Então, para quem aí já vai pegando uma habilidade mais rapidamente, você pode fazer a conta por caminhos mais curtos. Mas, quem tem dificuldade pode fazer devagar, certo? E aqui no final, qual que é o exercício agora? Ah, esse aqui. Então, olha só, no final de outono, em São Paulo, a temperatura era de 20 graus. Beleza? Então eu tinha um dia, certo? Vou deixar aqui visível para mim o exercício, que eu gosto de ler o exercício ali também. Então, olha só, no final do outono em São Paulo, a temperatura era de 20 graus, beleza? Com a entrada de uma frente fria, a temperatura baixou para 9. Baixou para 9. De quanto foi a variação de temperatura? E como você calculou? Ele pergunta dessa maneira no exercício 3.6, tá? Eu vou fazer da maneira que eu expliquei para vocês, né? Eu tinha 20, eu comecei com 20, certo? E eu caí para 9 graus. Pessoal, o que acontece nesse caso? Para você calcular a variação aqui, certo? Para você calcular a variação aqui, você vai considerar o último valor que você tem. Então você vai olhar primeiro para o último valor. Olha só, eu tinha uma temperatura de 20 graus. Temperatura inicial. Então eu começo aqui, ó, primeira temperatura. Então eu começo com a temperatura inicial. Temperatura inicial.
Qual que é a temperatura inicial? Como que eu começo o meu problema? Com 20 graus. Certo? 20 graus Celsius. Beleza? E aí a temperatura baixou para 9. Então é a temperatura final do meu problema. Eu terminei com 9 graus. E a temperatura final, 9 graus Celsius. Pessoal, a variação nesse caso nós calculamos considerando o valor final primeiro e subtraindo o valor inicial. Certo? Então, pessoal, como que eu faço a variação? Então, eu calculo a variação dessa maneira. Variação. Certo? É uma dica que ele pergunta. Como você calculou essa variação? Eu vou ensinar vocês a calcular dessa maneira. Vou pegar. Qual que é a minha temperatura final? 9. Qual que é a minha temperatura inicial? 20. Pessoal, 9, você consegue, se você tem 9, você consegue tirar 20? Não. Então, nós fazemos aquela observação do lado, né? Eu vou pegar, eu tenho 9 menos 20, certo? Não, se eu tenho 9 não consigo tirar 20. E faço ao contrário agora, 20 menos 9, no cantinho, certo? É 11. 20 menos 9 é 11, qual que é a nossa regrinha aqui? Então 9 menos 20 é igual a menos 11. Certo? Então uma variação de menos 11. Pessoal, então a variação nesse caso é de menos 11 graus Celsius. O que isso significa? O que significa uma variação negativa? Que eu tive uma queda de temperatura. Entendeu? Eu tive uma queda. Eu tinha uma temperatura de 20 e aí eu fui para uma temperatura de 9. Essa temperatura variou e variou negativamente. Variou 11 graus negativos. Beleza? Tive uma queda de temperatura de menos 11 graus. Certo? Vamos lá. Ou uma queda de temperatura de 11 graus. Tá? Quando você fala de uma queda de temperatura, você já sabe que o sinal é negativo. Tudo bem? E aqui esse probleminha é mais fácil, certo? Ó, o Luciano fez uma dívida de R$50 e outra de 96. Ambas. Esse é o problema 3.7, pessoal. Então, olha só. 3.7, que já está na página 65. O Luciano fez uma dívida de R$50 e outra de 96. Ambas para serem pagas no próximo mês. Quanto que ele está devendo? Se eu tenho uma dívida de R$5 com uma pessoa e uma dívida de R$10 com outra, como que eu sei para saber quanto eu estou devendo? É somar essas dívidas. As dívidas são a dívida de 15. Então eu vou somar essas dívidas. Então a dívida total, eu vou escrever dessa maneira. Quanto ele está devendo? Vou fazer as contas, quero saber quanto que ele está devendo. Então olha só, a dívida total, posso escrever dessa maneira, certo? Vocês podem resolver desse jeito aqui. A dívida total é de 96 mais quanto? Tá aqui. Eu vou usar a ordem que aparece, tanto faz, né, pessoal? 50 mais 96. Então, quanto que é a dívida total? 146. Então, a dívida total, aqui é 146, né? Tem que marcar aqui. Então, eu tenho uma dívida, essa pessoa tem uma dívida, certo? De 146. Pessoal, sabe como é que eu represento dívida de maneira negativa? Como que eu represento dívida? Eu não vou escrever dívida de menos 146. Tá? Isso vai aparecer num problema, um problema que está na apostila também, que é o seguinte: existe saldo positivo e saldo negativo. Saldo positivo é quando você tem uma sobra. E saldo negativo é quando você está devendo. Nesse caso, ele está com dinheiro sobrando ou ele está devendo? Ele está devendo. Então, como que nós escrevemos isso? Como saldo. Ele tem um saldo? Ele tem um saldo. Esse saldo é positivo? Não. Ele tem um saldo de menos 146, menos, porque ele está devendo menos 146 reais.
certo? Fica esquisito escrever isso aqui, ó, menos RS 146, tá? Fica estranho. Então, quando você quer falar de dívida, que você quer usar essa notação saldo negativo, você não usa R cifrão. Você escreve o número com zeros, certinho? Com essas duas casas depois da vírgula, escreve a palavra reais. Beleza? Tudo bem. Agora, e vamos ver aqui, né? Tudo bem, tá claro aqui, né? Saldo menos R$146. O que eu sei? Que ele está devendo 146. Beleza? Vamos continuar. O gerente do banco aqui é o problema 38, continuo na página 65. O gerente do banco informou ao Eduardo que sua conta estava com saldo negativo de 130. Beleza? Então, qual que era o saldo dele? O saldo inicial era de menos 130. Olha só, saldo negativo. Então, olha só, saldo negativo de R$130 é o saldo de menos R$130. Beleza? Então, é outra maneira de escrever. Certo? Saldo de menos 130. E aí ele fez um depósito. E agora o seu saldo é de 64. Ele está falando que é saldo positivo? Não. Quando não fala que o saldo é positivo, você já entende que ele é. Beleza? Então, no caso, se ele está falando que o saldo é de 64, você já entende que é um saldo positivo. Quando ele quer dizer que o saldo é negativo, ele explicita essa palavra aqui. Beleza? Então, o saldo é de menos 130. E aí, pessoal, ele depositou, ele fez um depósito e o saldo foi para 64, certo? Como que nós podemos resolver esse problema aqui, pessoal? De uma maneira que vocês não errem. Se ele está devendo 130, quanto que ele precisa depositar para ficar devendo nada? Ele precisa depositar 130, não é? Então, olha só, como que ele fez o depósito? Então, os depósitos são... Você pode pensar dessa maneira, certo? Depósito. Ele não ficou com 64 sobrando? Beleza. Antes de ficar sobrando, você tem que pensar que pelo menos 130 ele já colocou. Porque se ele colocou 130, quando ele coloca 130, ele não fica devendo nada. Então ele depositou 130. E além desses 130, que zera a sua dívida, ele depositou também 64. Então ele depositou 130 mais 64. Depositando 130 mais 64, então quanto que ele depositou? Depositou 194. 194. Então qual que foi o depósito? O depósito foi de R$194. Se ele está devendo 130, ele deposita 194, ele paga a sua dívida e ainda fica com 64 de sobra. Beleza? E último exercício, 3.9 ainda na página 65, nós temos o seguinte problema que nós vamos resolver aqui em cima. Ó. Na cidade de São Joaquim, a temperatura era de 4 graus ao anoitecer. Frio, né? Frio. Durante a madrugada, a temperatura teve uma queda de 6 graus. Se ele teve uma queda, você tirou. Se você tirou, você subtrai. Certo? Então, qual foi o registro da temperatura na madrugada? Então, vou fazer a conta. Então, eu tenho 4 graus. Eu tenho aqui, ó, 4 graus. Certo? Na hora de fazer a conta, eu fiz uma coisa desnecessária em umas aulas anteriores aí, que foi ficar colocando o sinal na hora de fazer as contas. Não precisa. Você só precisa colocar o sinal no final. Certo, pessoal? Desculpem,
às vezes não é errado fazer isso, mas é desnecessário. Então você vai pegar o 4, eu tinha uma temperatura de 4, eu não tive uma queda, então eu tive uma queda de 6 graus. 4 menos 6. Você tem 4, você tira 6, você não consegue tirar. Então como é que você faz aqui no cantinho? Coloca 2 pontinhos, né, que você está fazendo uma coisa, explicando uma coisa, certo? Quanto que é 6 menos 4? 2. Então, 6 menos 4 é 2, 4 menos 6, qualquer regrinha, você coloca o 2 com o sinal trocado, certo? Vocês podem começar a já fazer esse tipo de coisa mentalmente. Então, por exemplo, 4 menos 6, de 4 eu consigo tirar 6? Não tiro, considerando os números positivos. Só que você pode pensar, eu tenho 4 reais no banco, tiro 6, vou ficar devendo 2. Então você pode vir direto para o resultado, certo? Então qual foi a temperatura registrada na madrugada? A temperatura de menos 2 graus Celsius. Então a resposta aqui, pessoal, a temperatura de menos 2 graus Celsius. Beleza? Tudo bem. Então, vamos ficar por aqui, tá? Nessa aula, aguardem as próximas aulas para mais exercícios, ok, pessoal? Façam esses exercícios, anotem na apostila, respondam na apostila ou no caderno, mas não deixem de fazer, certo, pessoal? Quem por um acaso não tem apostila, não pegou, por algum motivo, copia no caderno os exercícios da maneira como eles estão, ok? Até mais.